Olá, bom dia. Mais uma semana onde a gente pode dizer: Universo, me surpreenda. Uma semana inteirinha para a gente realizar todos os sonhos do nosso coração. Se você fizer um passo de cada vez, um dia de cada vez, você com certeza vai chegar no seu objetivo. A gente só não chega onde a gente quer se a gente ficar parada. Aí não tem como chegar, na verdade? Mas se você sabe onde você está e sabe onde você quer chegar, e você traça um caminho para isso, com certeza você vai chegar lá. Se você tiver essa consistência, essa persistência diária de fazer o que tem que ser feito. Hoje o nosso tema é 3 coisas que você não deve fazer quando você quiser dirigir. O que te atrapalhou quando você decidiu dirigir? O que te atrapalha? O que você acha pior? Em primeiro lugar, não exigir um ótimo treinamento. O grande problema das pessoas que eu conheci, a maioria delas, que já tem habilitação, é ter tido um mau treinamento. E aí eu questiono por que isso acontece. E a pessoa fala assim, não, meu instrutor era estúpido, ele era grosseiro, ele não tinha paciência, ele gritava comigo, enfim. E eu falava assim, e o que você fez a respeito disso? Ah, não fiz nada, eu desisti, ou eu saí, ou eu fiquei calada e aguentei. E eu falava, e por que você fez isso? Por que você não denunciou? Por que você não reclamou dele? Ah, porque não adianta reclamar, né? Nada muda, é assim mesmo, ele é assim mesmo. Ou então, ah, não, se eu fizer isso, eu ia prejudicá-lo, não é? Ele ia perder o emprego, talvez. Eu falo, ah, interessante. Então é melhor que você se prejudique do que ele. Entendi. Só que você sabia que se você estiver fazendo isso, você está prejudicando mais ainda do que se você tivesse reclamado dele? E por quê? Porque se você reclama dele, se por exemplo ele perde um emprego, e aí as pessoas ficam sabendo, ou mais pessoas reclamam, porque se você reclamar, aí aparecem os outros, na verdade, se alguém começar, aparecem os outros. Vamos dizer que ele é despedido. E aí ele vai ter que pensar por que ele foi despedido, ele vai ter que pensar no comportamento dele. Certo? E digamos que ele seja despedido ou não seja aceito em várias autoescolas. Ele vai ter que mudar o comportamento dele, senão ele não vai trabalhar. Então, na verdade, você vai estar fazendo um favor para ele, vai estar prestando um favor para ele se você reclama. E se você não reclama, isso significa que você não se valoriza, que você não se dá valor nenhum, porque você está pagando um serviço que você não está recebendo. E olha que dirigir, a gente sabe, né? É aquele estigma terrível. Ter que passar no exame, ter que enfrentar todas as barreiras que a maioria das mulheres enfrenta, porque a grande maioria vai tirar a habilitação depois de uma certa idade, não tem nenhuma intimidade com o carro, não foi treinada para dirigir, não foi treinada para querer dirigir, e aí se ela decide dirigir depois de muitos anos, ela tem que enfrentar uma série de problemas, uma série de crenças, de barreiras, de preconceitos, etc. E você não se valoriza nem um pouco, você joga todo esse esforço seu em chegar até ali, em decidir dirigir, em passar por tudo isso, você não considera nada. Você simplesmente diz, coitado do instrutor, coitado. E você fica com esse trauma e muitas vezes passa anos e você não dirige por causa dessa experiência. Já teve aluna minha que contou que o instrutor dela disse para ela assim, você pode até passar no exame, mas você não vai dirigir. E como ele é autoridade, como ele sabe que ele teoricamente sabe o que ele está dizendo, ela guardou isso para ela.
e se tornou a verdade dela, certo? Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão, e não é só para dirigir, não, é em qualquer situação na sua vida. Você tem direito ao melhor. Você tem direito ao melhor, você tem direito ao melhor atendimento, a melhor compra, enfim. Quando você se valoriza, quando você se ama, você sabe que você merece o melhor, sabe que você tem direito ao melhor. Então você não vai aceitar menos do que isso. E em relação ao treinamento do carro, ele é fundamental que você tenha um excelente treinamento. Quando eu fiz autoescola, na época que eu fiz autoescola, a mentalidade, a filosofia de ensino era muito diferente. A gente realmente aprendia a dirigir. As autoescolas eram para ensinar. Autoescola é uma escola para motoristas, é uma escola para que você aprenda a dirigir. Só que isso foi mudando e as pessoas foram aceitando essa ideia de que a autoescola agora é só para você fazer o exame e tirar a sua habilitação, como se a habilitação fosse o fim em si mesmo. Você tirou a habilitação, pronto, acabou. É o começo. A habilitação te dá, você está habilitada a dirigir, ou seja, você está pronto, você está treinada, você sabe dirigir. Então, aí começa a sua jornada de motorista. Não é um fim. Você vai na autoescola para tirar a habilitação. Não, você vai na autoescola para aprender a dirigir e com a sua habilitação, você começa a ser motorista. Certo? Porque não pode ser motorista sem habilitação. Você não pode dirigir sem habilitação. Então, não é um fim em si mesma, é só um meio para você dirigir. E isso acontece também, não é só na autoescola, não. Acontece com serviços especializados. Tem uma aluna nossa, uma amiga nossa, que tem um vídeo, inclusive um depoimento, falando que o instrutor dela empurrava, apertava a perna dela para que ela acelerasse o carro, para que ela andasse mais depressa. Veja bem, ela também ficou traumatizada, ela também se sentiu mal com aquela pressão. Então, não importa se é na autoescola, se é um treinamento que você está pagando para habilitados, não importa. Você tem que exigir o melhor treinamento, certo? Outra coisa que você não deve fazer é pedir ajuda para o seu marido. Muita gente comete esse erro. E por que é um erro? Porque seu marido não tem paciência? Porque seu marido é estúpido com você? Não. É porque ele não sabe ensinar. Tá? Primeira questão, ele não sabe ensinar. Saber dirigir é diferente de saber ensinar. Saber dirigir fica automático, a pessoa começa a treinar e fica uma coisa automática, e depois ela já nem lembra como é que ela faz mais, porque é tão automático que a gente não lembra mais. Você fica prestando atenção como é que você escova os dentes, veste a roupa, calça o sapato, penteia o cabelo, lava a louça. Você fica prestando atenção como é que você faz isso? Quando fica automático, a gente não presta mais atenção nas coisas, certo? O cérebro faz sozinho. Tanto é que teve um dia, foi muito engraçado, que teve um dia que eu estava dirigindo e eu olhei para os meus pés, os gatos estão fazendo bagunça aqui. Eu olhei para os meus pés e parecia que eles não faziam parte do meu corpo, parecia que eles faziam parte do carro, de tão automático que estava. Então, o seu marido, ou, sei lá, é que em geral é o marido que faz isso. A primeira pessoa em que a aluna, né, a pessoa que quer dirigir, pensa no marido, porque ele dirige, é o marido, então deveria ter obrigação de ensinar. Só que ele não sabe ensinar. Ele nem sabe como ele faz, de tão automático que é. Eu, para ensinar a dirigir, eu tenho que prestar atenção em cada detalhe que eu faço e trazer isso para uma linguagem que a pessoa entenda, para que ela possa executar. Se eu não explico de uma maneira bem simples, bem didática, bem acessível para a pessoa, ela não vai realizar, ela não vai executar aquela operação que eu estou ensinando para ela, se ela não entender. Eu tenho que prestar atenção como eu faço, certo?
e tem que transformar isso numa linguagem para aprendizagem. Inclusive, uma aluna me disse isso uma vez, que eu falo numa linguagem não de motorista, mas de instrutora, certo? Ou seja, estou instruindo a pessoa, estou dizendo para ela como ela deve fazer. O marido fala, faz aí, ó, é assim, assim, assado. Ainda acha bem fácil, porque como é fácil para ele, como ele faz sem pensar, ele não entende como para você é difícil. Como é que você não entende, como é que você não consegue fazer uma coisa tão simples que ele faz sem pensar? O que ele não lembra é que ele não nasceu sabendo, certo? Ele teve que aprender. Pode ter sido bem mais fácil, por causa de toda aquela questão, né, de que o homem já ganha brinquedo, já ganha o carrinho quando é pequeno, já está bem mais encaminhado para dirigir. Mas, de qualquer maneira, ele teve que aprender, certo? E ele não lembra nada disso. Aliás, ninguém lembra que um dia teve que aprender, não é verdade? Outro motivo para não chamar o marido é que ele não confia em você. E é muito normal que ele não confie em você. Quando você estiver dirigindo, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, quando você estiver dirigindo, você vai sentir a mesma coisa. Você só vai confiar em você mesmo. O motorista tem que confiar em si mesmo. Tem que confiar. Se ele não confiar em si mesmo, ele não consegue dirigir. Por que as pessoas não conseguem dirigir? Porque não confiam em si mesmas. Falta de confiança. Entendeu? Agora, ele só confia nele. Ele não está ali no comando. Ele não sabe como controlar o carro do lado do passageiro. Ele não tem essa técnica. Você acha que ele vai te passar alguma confiança? Impossível, entendeu? E às vezes tem até, estou me lembrando aqui que tem até marido que tem paciência, tem boa vontade, mas ele não tem o domínio do carro, ele não tem a técnica para te ensinar. Certo? Então, ele não é a pessoa mais adequada para te ajudar. Não é. A menos que ele seja um instrutor. E mesmo assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu já dei aula para a irmã de um instrutor que disse para mim, olha, é minha irmã, não consigo, sabe como é que é família, tem aquela liberdade, né, de chamar atenção, de gritar, de falar besteira, né, de inclusive xingar às vezes, então ele pediu para eu dar aula para ela, certo? Então, pense nisso, procure uma ajuda especializada. Eu diria até que a ajuda mais especializada que você pode ter é eliminar o seu medo, é trabalhar o seu medo, certo? Porque eliminando o medo, você vai conseguir aprender muito mais facilmente de diversas maneiras. Lembrando como você treinou, se for o caso de você já ter habilitação, de como você treinou na autoescola. Então, certamente, se você tem habilitação, você aprendeu a dirigir, porque é o que eu digo, mesmo que você não tenha tido um ótimo treinamento, um excelente treinamento, o fato de você estar vários dias, e tem gente que faz mais de 20 aulas, né? O mínimo são 25, eu acho, mas tem um simulador, mas de qualquer maneira, ainda tem gente que faz muito mais do que isso. O fato de você repetir a mesma operação durante várias vezes, vários dias, e dirigir uma coisa muito, muito repetitiva, é sempre a mesma coisa, mudar a marcha, dar seta, virar o volante, pisar no freio, na embreagem, é tudo muito repetitivo, você faz sempre a mesma coisa. Então, automaticamente, o seu cérebro grava, mesmo que você não saiba que ele está gravando, certo? E se você está calma, tranquila, confiante, você vai lembrar de tudo isso que você treinou e vai conseguir colocar em prática. Então, a questão nem é de você não saber, a questão é trabalhar exatamente a insegurança, porque você tem que chamar alguém para te ajudar, tem que ter alguém do seu lado, senão você não consegue fazer. O medo, que é, não vou conseguir, e se acontecer alguma coisa terrível e etc., entendeu? E ou vergonha ou outras questões aí que, em geral, aparecem, né, quando a pessoa quer dirigir, certo? Então, eu aconselho você que trabalhe primeiro essas questões emocionais, psicológicas, para depois você trabalhar as questões práticas.
As pessoas que saem com a gente, tipo marido e amigo, só querem que a gente faça tudo do jeito que eles fazem. Então, Cláudia, esse é um outro problema que acontece muito. A pessoa sabe dirigir de um jeito, e cada pessoa no mundo dirige de um jeito, tá? Quem disser que só existe um jeito de dirigir, está mentindo, ok? Ela sabe fazer do jeito dela, essa pessoa só sabe fazer do jeito dela, e você tem o seu jeito, certo? Você aprendeu de um jeito, você sabe, aquele jeito é o jeito que você consegue fazer, então você vai querer fazer daquele jeito. Agora, você quer fazer de um jeito, a pessoa quer fazer de outro. Adivinha o que acontece? Não sai nenhum. Não sai nenhum, porque você se atrapalha. Você não consegue fazer do jeito dela. Ela acha que o seu está errado, ela vai ficar criticando. Então, acaba não saindo nada, você acaba desistindo de dirigir. Porque você não vai dirigir do jeito dela, e nem ela vai dirigir do seu. Vai criar um conflito. Por isso que eu digo, saia sozinha. Saia sozinha, porque se você errar, você vai saber que você errou, você vai estar vendo que você errou pela consequência, e você vai corrigir, vai procurar corrigir. Não vai ter ninguém na sua orelha te criticando, falando, faça assim, faça assado, não faça isso, vai mais depressa, corre, lá, entendeu? Nenhum motorista aguenta alguém falando na orelha, porque a gente fica completamente concentrada no que a gente está fazendo. Embora a operação do carro se torne automática, trocar marcha, acelerar, virar, enfim, o carro em si ele se torna automático, mas o trânsito não é. No trânsito você precisa estar o tempo inteiro prestando atenção. E se tem alguém falando do seu lado, como é que você vai prestar atenção? Acaba saindo até acidente. Teve uma aluna minha que o marido dela, que nem tinha habilitação, nem dirigia, ficava falando o tempo inteiro para ela no carro, ela chegou a bater o carro e deu perda total. Eles não se machucaram, dependendo de como bate, dá perda total. Você entende? É muito prejudicial. Então, para que você tem que chamar alguém para te ajudar a dirigir? Por que você não pega esse carro e vai experimentar fazer sozinho? Você vai eliminar uma porção de problemas. Ah, mas eu não consigo sair sozinha. Tá bom, então você não vai sair. Porque com os outros, todas as pessoas que fizeram aula comigo, que fazem curso comigo, elas dizem a mesma coisa. Não dá certo chamar marido, amigo que dirige, pessoa que dirige. Não dá certo chamar motorista para te ajudar. Não dá certo. Você precisa acreditar em você para que você possa desenvolver essa autoconfiança e sair sozinha com o seu carro. O ideal é que você saia sozinha. Esse é o ideal, tá? Você vai economizar uma porção de dor de cabeça se você sair sozinha, ok? E outra coisa, para terminar, que é bem também ligada a essa segunda da questão do marido, é não depender da motivação de outras pessoas para dirigir. Outra coisa que as minhas alunas fazem muito é: meu marido não me ajuda. Meu marido não me incentiva, meu marido me põe para baixo, a minha família fica me cobrando, meus irmãos, não sei o que lá, todo mundo, meus amigos ficam me cobrando que eu dirija, certo? Você fica esperando que alguém te motive a fazer aquilo que você deseja. Olha só, isso é maluco, gente. Se você pensar racionalmente, não tem razão de você querer alguma coisa muito, não é o meu sonho é dirigir. As pessoas dizem assim, não, meu sonho é dirigir, meu sonho. E aí você fica esperando que alguém de fora, que não seja você, te motive a fazer isso. Ah, mas meu marido não me apoia, ele não me motiva, ele me põe para baixo. Ué, como é que você vai esperar que alguém que não seja você te motive a fazer algo que você quer?
você tem que buscar a motivação dentro de você. Você tem que descobrir qual é o motivo pelo qual você quer dirigir. Se você não define esse motivo, dificilmente você vai ter essa ação. Eu já falei sobre isso, né? As pessoas, elas cobram, elas falam palavras que desmotivam, às vezes sem saber, às vezes para, sei lá, para te proteger, no sentido de cuidar de você, ela acaba falando uma besteira, que te traumatiza, que te põe pior ainda do que você estava, entendeu? E ela não teve exatamente a intenção de te prejudicar ou de pôr para baixo, mas da maneira como fala, e você já está sensível, você já está num estado delicado, e alguém fala alguma coisa que te magoa, ainda mais se a sua autoestima está baixa, se você é insegura, etc., vai ficar pior ainda, realmente. Então, geralmente, eu digo assim para a pessoa, olha, não fale nada para ninguém que você está treinando, não conte nada para ninguém. Não é porque você é egoísta ou porque você não confia, não é isso. É que as pessoas falam. Se você fala alguma coisa, se você conta alguma coisa, você está dando direito a essa pessoa de te dar uma resposta. Não é verdade? Você está permitindo, você está dando uma permissão para que a pessoa faça um comentário. É isso que a gente imagina. Se você me contar alguma coisa, eu vou estar entendendo que você está querendo a minha opinião. Ou, no mínimo, eu posso dar a minha opinião, porque você comentou. Se eu não estou sabendo de nada do que está acontecendo, eu não vou comentar também, na verdade? Então, para evitar que você se aborreça, que a pessoa te ponha para baixo, que ela diga uma coisa que não era aquilo que você estava esperando, não comente. Simplesmente não comente. Aliás, isso é em tudo na vida, né, gente? Tem gente, eu conheço gente que gosta de comentar da vida dela para todo mundo. Todo mundo. Tudo que acontece, põe nas redes sociais, conta para todo mundo. Geralmente, essas pessoas, elas são vitimistas, tá? Elas se vitimizam, elas querem que as pessoas se doam por elas, sintam pena dela, né? Inconscientemente, porque ninguém gosta de sentir pena, de saber que alguém sente pena dela. Alguém gosta? Ah, eu tenho pena de você. É bom ouvir isso? Claro que não. Só que a vítima, ela faz isso o tempo inteiro. Porque ela acha que ela vai receber amor, atenção. E não é isso que ela recebe. Você só recebe amor se você der amor. Você só recebe atenção se você der atenção. Que a gente recebe o que a gente dá. Então, não adianta você ficar contando para todo mundo sobre o que está acontecendo com você, achando que as pessoas vão te apoiar. Porque também, cada um tem os seus problemas. Cada um só se importa com os seus problemas. Ninguém se importa com o seu problema. Ninguém se importa com o meu problema. Certo? Então, para que eu vou ficar contando para os outros as minhas dificuldades? Claro, isso tem exceção. Se tiver uma melhor amiga, um melhor amigo, realmente alguém que você confia e que te ajuda, te apoia, torce pelo seu sucesso, é diferente. Mas eu acredito numa coisa que eu ouvi, se não me engano, foi o padre Fábio de Mello que falou, mas eu já até tinha ouvido antes essa frase. Amigo não é aquele que chora com você as suas tristezas, é aquele que celebra com você as suas vitórias, que é muito mais difícil você ter alguém que celebre junto com você as vitórias. As pessoas geralmente têm inveja das vitórias dos outros, certo? O amigo é aquele que vibra com você nas suas vitórias, nas suas conquistas. Tá? Então você tem que avaliar quem são os seus amigos de verdade a partir dessa perspectiva. Quem é a pessoa que vibra com você? Quem é a pessoa que está do seu lado quando você conquista alguma coisa? Para essa pessoa você pode contar, porque essa pessoa vai te ajudar. Mas a motivação para fazer alguma coisa tem que ser sua. Tem que ser sua. Então, motivação.
motivo para a ação. Qual é o motivo que você tem para dirigir? Procure, determine, escolha, tenha em mente qual é o motivo que você tem para dirigir. Se o seu motivo for forte, a sua ação vai ser forte também, certo? Se você não tiver motivo, provavelmente não vai ter ação, ok? A minha mensagem de hoje é essa: procure dentro de você o seu motivo, procure dirigir sozinha, experimentar, e não tem problema se você errar, não vai ser nada grave, porque você não vai sair correndo aí que nem uma doida. Eu sempre digo isso, quando a pessoa começa a dirigir, ela não vai sair disparada por aí, ela não vai cometer um acidente. Os grandes acidentes são cometidos porque quem dirige há muito tempo e tem muita autoconfiança, né? Uma autoconfiança exagerada. E aí ele acha que nunca vai acontecer isso. Geralmente são homens que causam grandes acidentes, certo? Você que está começando, você vai andar 20, 30 por hora, e mesmo que aconteça alguma batidinha, vai ser só um estragozinho físico, né? Estrago material, que não vai trazer nenhuma consequência para você, e nem para quem você afetou. Eu tenho certeza disso. Nunca nenhuma aluna, que eu saiba, depois começou a dirigir, teve um acidente. Eu nunca tive um acidente. Já tive algumas batidinhas, mas acidente nunca, tá? Então não se preocupe em não cometer um acidente. Se ocupe em começar a dirigir, respeitando, observando essas 3 coisas que você não deve fazer, ok? Antes de ir, eu quero convidar você, quero te lembrar que neste sábado, dia 25/5, às 14 horas, eu estarei no espaço Eudora Terapias, da minha querida amiga, parceira Priscila Sanches. E quero dizer que é gratuita a palestra, a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível, aquele que você dá para o seu filho, de ótima qualidade, você tem que dar sempre o melhor, não é verdade? Não é dar o resto que sobra, é dar o melhor. Eu vou deixar o link da inscrição aqui na descrição. Você se inscreve através do WhatsApp, né? Me manda o seu contato e a gente se vê no sábado lá em São Bernardo. Quem é da região do ABC, Baixada, dali pertinho, dali do lado da Anchieta, perto da rodoviária, é bem fácil acesso, é uma rua central, é na Avenida Kennedy. Então, eu conto com a presença de vocês para a gente tomar um café, para a gente dar um abraço, para a gente falar dessa arte, desse sonho tão maravilhoso de dirigir, ok? O tema é a Matrix do Medo. Você vai entender aonde você caiu, por que você tem esse medo e, obviamente, como eliminá-lo, certo? Nós vamos também falar de como eliminar esse medo, como é que você sai dessa Matrix, tá ok? Eu também quero pedir para você que, se você gostou desse vídeo, se você achou essa mensagem relevante, que você curta, compartilhe, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam dessa informação. Tem milhões de pessoas que não estão conseguindo dirigir e não sabem que elas estão cometendo esses erros, certo? Então você pode compartilhar com as pessoas que você considera que vão se beneficiar com esse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, ajuda a gente a divulgar o canal, ajuda a gente a divulgar essa mensagem. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, aproveita agora e se inscreve também lá no YouTube, ok? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize e que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de novidades, de surpresas maravilhosas. Muito obrigada por estar aqui comigo. Gratidão.